Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas que testificam de mim. Aqui não é um imperativo. Examine as Escrituras para ver se vocês encontram nelas vida eterna. Não é um imperativo. Aqui é uma descrição do que os judeus faziam. Eles examinavam as Escrituras cuidadosamente. Eles acreditavam que nelas, nas Escrituras, eles encontrariam vida eterna. Que Escrituras são essas? O Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Foi escrito algumas décadas depois da ressurreição de Jesus. Uma referência a todo o Antigo Testamento, conhecido hoje por alguns como o livro dos judeus. Olha que fascinante que Jesus está dizendo. Essas mesmas Escrituras que vocês leem, vocês examinam cuidadosamente, com minúcia. Vocês fazem isso porque vocês acreditam que nelas vocês encontrarão a vida. Só que vocês não estão vendo direito. Vocês estão com um problema de hermenêutica. Porque são as Escrituras mesmas que testificam a meu respeito. E são as Escrituras que falam a respeito de mim. Lembra lá do O Profeta? Quando perguntaram para João Batista, é você o profeta? Lá de Deuteronômio, capítulo 18. Moisés, quando ele escreveu isso, ele estava dizendo para o povo, ele recebeu essa revelação de Deus, que Deus enviaria um semelhante a ele, semelhante a Moisés. Que em um determinado momento da história chegaria um profeta à semelhança dele, que traria instrução para o povo, que ensinaria o povo. Nós sabemos que essa profecia é uma profecia referente a Jesus Cristo. Ele sim é esse profeta, ele é o cumprimento dessa profecia. Quem disse isso foi Moisés, lá em Deuteronômio. Ele deu esse testemunho a respeito de Jesus através dessa profecia. Quando nós lemos Gênesis 3,15, o que nós encontramos? O que nós chamamos de proto-evangelho, ou evangelho no seu estágio embrionário. Deus promete ao casal no jardim do Éden um descendente. Esse descendente ia esmagar a cabeça da serpente, ia resolver a bagunça causada por Adão. Esse descendente não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou além. Quando você lê Gênesis 1:1, você percebe Jesus Cristo ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não estou vendo o nome de Jesus ali. Então leia João 1:1. No princípio é aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. João coloca Jesus lá no princípio. Quando você olha para os profetas, você vai ver inúmeras profecias acerca de Jesus Cristo. Falando do seu sofrimento, da sua morte, falando do seu nascimento virginal, falando da cidade onde ele nasceria, a sua linhagem, falando de João Batista que viria antes para preparar o caminho. Quando você lê Mateus, o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, com a finalidade de apresentar Jesus como o Messias, você vai encontrar 72 citações de profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X. E ele cita a profecia. Toda a Escritura dá testemunho acerca de Jesus. Porque Jesus é o personagem principal de toda a história da humanidade. E também da palavra de Deus. Nós devemos remover da nossa mente a ideia de que a Bíblia é um conglomerado de histórias que foram colocadas num livro, organizado para que a gente leia essas histórias. A Bíblia conta apenas uma única história. A história da redenção. A história da redenção. Essa história tem um começo e tem um fim. Eu quero fazer um desafio para vocês. Leia os 3 primeiros capítulos de Gênesis e leia os 3 últimos capítulos de Apocalipse. Veja onde o evangelista João nos levou em Apocalipse. De volta para o jardim. Um jardim restaurado. Um jardim onde Deus seria o nosso templo. Onde nós estaríamos na presença de Deus constantemente. Nós encontramos o jardim restaurado no final de Apocalipse. Veja, é uma única história. Tudo que acontece no meio dessa história
é sobre Jesus. Apontava para Jesus. Os sacrifícios, os profetas, todas as histórias, por mais lindas que elas sejam, por mais fascinantes que elas sejam, elas não são sobre esses personagens em si. A história de Noé não é sobre Noé, é sobre a preservação do descendente da mulher. A história de Davi não é sobre um rei muito bom, é sobre um rei que viria para assentar no trono dele, o Messias, o Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento testifica, grita, berra aos ouvidos dos seus leitores. Mas eles tiveram um problema de interpretação. Eles não conseguiram ouvir a voz das Escrituras, que testemunhava acerca de Jesus. Então nós vimos as 4 testemunhas. João Batista, as obras, o Pai e as Escrituras.